dizemos, Senhor Jesus, eis-nos aqui para receber tudo aquilo que o Senhor tem através da vida do teu Filho. Amém. Amém, glória a Deus. Glória a Deus, muito feliz. O pastor falou que ele me convidou, né? Ligou para mim ontem e me convidou para ministrar a igreja hoje. Mas desde o domingo passado eu sabia que eu ia ministrar hoje a igreja. Desde o domingo passado, Deus já havia falado comigo. Domingo passado nós estivemos aqui, né, em comunhão com os irmãos e recebemos muito daquilo que foi ministrado à igreja, amém? Você recebeu? Recebeu? Foi muito poderoso aquilo que a gente viveu. Mas eu queria fazer uma pergunta para vocês, para a gente iniciar essa troca. Você celebrou o Natal no dia 24 para o dia 25? Quem aqui celebrou o Natal? Quem aqui reuniu família e celebrou o Natal? Glória a Deus. Glória a Deus. Mas eu queria te fazer outra pergunta. Você celebrou o Natal hoje? O dia de hoje, você celebrou o Natal? Por que será que Jesus, quando nasceu, o Deus Pai, que é um Deus de festas, não marcou aquele dia no nosso calendário? Nós sabemos que não foi no dia 25. Amém? Todos nós sabemos que não foi no dia 25. Mas essa é uma pergunta que de vez em quando eu faço lá em casa. E nesse Natal eu fiz novamente. Por que será que Deus Pai não marcou no nosso calendário, no Cronos, essa data? Essa data foi escolhida por nós, por homens. E a gente tem convicção, por todas as características, no período do nascimento do nosso Senhor, é de que não foi, com certeza não foi, o dia 25 de dezembro. Mas não há problema algum em celebrar o Natal no dia 25 de dezembro. O problema maior é a gente não celebrar o Natal todos os dias. Esse é o maior problema. Quando a gente tem esse entendimento de que essa festa, ela precisa ser manifesta todos os dias, muda uma chave na nossa vida. Você quer ver? Quando lá no princípio, Deus criou o homem, Deus deu ao homem um ambiente, e exercia sobre o homem a sua paternidade, o seu cuidado. Ele imprimia no coração do homem algo importante, para que aquele homem, Adão, tivesse a identidade do Pai. E nós conhecemos a história. Adão e Eva pecaram. Fizeram aquilo que desagradou o Pai, que desagradava o Pai. E o Pai tinha ordenado para não fazer. E por isso, o homem foi tirado daquele ambiente. Mas Deus já tinha um plano. Vira para o seu irmão do lado assim e fala assim: Deus já tinha um plano. Deus já tinha o plano perfeito. Deus iria retornar os seus filhos à terra prometida. Deus iria retornar os seus filhos ao lugar da promessa. Deus iria retornar os seus filhos a um lugar conhecido como lugar de prazeres. E Deus foi contando a história para nós.
Deus escolheu um povo, separou um povo para isso. E tudo começou ali em Abraão, quando Deus chama Abraão e fala assim: sai da sua terra, sai desse lugar, sai da sua parentela, que eu vou te levar a um outro lugar. Deus estava falando a Abraão: Abraão, você que me ouve, você que é temente a mim, sai, deixa as coisas naturais, deixa aquilo que você carregava até então, sai da sua terra, sai da sua parentela, ou seja, tira de você a identidade que foi impressa pelos seus antepassados. Sai da sua parentela e confia em mim, que eu vou te conduzir de volta ao lugar onde eu sempre desejei ter você. Abraão sai. E essa história se estende ao filho de Abraão, Isaque, e a Jacó. Jacó se torna Israel, e Israel é levado ao cativeiro, ao Egito. E Deus mais uma vez revela, através da história desse povo, aquilo que Ele deseja fazer com cada um de nós. O nosso lugar não é aqui. O nosso lugar não é esta terra. O nosso lugar não é o cativeiro. Ele tem uma promessa para cada um de nós, amém? Ele tem um ambiente para cada um de nós. E Deus levanta Moisés para tirar aquele povo, para tirar Israel e conduzi-lo a Canaã. Canaã, a terra prometida. Canaã, também conhecida como Jerusalém. A Bíblia trata o ambiente da promessa com alguns nomes. Canaã, Jerusalém. Nós temos também o reino de Deus. O reino de Deus é o lugar prometido por Ele, porque é o lugar do governo dEle. Mas se formos um pouquinho mais adiante, nós vamos perceber que a terra da promessa é a casa do Pai. A terra da promessa nada mais é do que a casa Aba. E eu não estou aqui fazendo alusão a esse lugar. Estou fazendo alusão a um lugar espiritual. Porque a casa do Pai é a casa dos filhos. E Jesus veio nos tornar filhos. E quando a gente entende isso, que nós deixamos de ser filhos daquele que nós seguimos, como nós deixamos de ter a identidade, deixamos de praticar aquilo que estava entranhado em nós, e nos tornamos filhos de Deus. Nós passamos então a frequentar novamente o lugar da promessa, o lugar da presença, o lugar que Ele nos quer conduzir, porque assim é. O nosso Deus é um Deus de promessa, mas é um Deus fiel. Ele cumpre a sua promessa. Ele cumpre cada palavra que foi liberada para mim e para a sua vida. Mas quando Jesus veio, Jesus, o consumador da promessa, aquele que nos deu a graça de voltar, Ele é o caminho da promessa, amém? O nosso Salvador, Ele é o caminho da promessa. Mas quando Jesus veio para o seu povo, para o povo escolhido, para Israel, alguns doutores da lei, os mestres da lei, perguntaram a Ele:
Quando virá o lugar da promessa? Quando que o reino de Deus virá? O que ele respondeu? O reino de Deus já é chegado. Ele não está aqui, nem ali. Ele está dentro de você. Deus quer falar conosco hoje. Deus deseja que nós vivamos um novo tempo. Um tempo de filhos. Deus deseja nos introduzir no lugar da promessa. Nos tirar dessa visão natural, daquele que aguarda a vinda do rei. O rei já veio. Ele morreu como cordeiro, mas ressuscitou como leão. Ele está sentado no trono. O rei já veio. E nós que fomos alcançados por essa graça, por esse perdão, que nos dá a condição de nos reconciliarmos a Ele, nós, muitas das vezes, estamos dentro da igreja, aqui sentados, mas não desfrutamos da promessa. E aí, eu quero voltar, e vou ser muito breve hoje na nossa ministração, na minha ministração. Eu vou voltar um pouco na história. Quando Deus revela ao seu povo um pouco da terra da promessa, ele dá algumas características dessa terra. E eu queria que você acompanhasse comigo. Como eu falei em Gênesis capítulo 12, verso 1, se a mídia puder projetar para mim. Gênesis capítulo 12, verso 1. Deus fala assim: então o Senhor disse a Abraão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes, e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. A primeira coisa que a gente pode ver na promessa do Senhor é que a gente não pode ficar parado. A gente não pode continuar do jeito que a gente está quando nós recebemos um chamado do Senhor. Quando a voz do Senhor nos alcança, e Ele quer nos conduzir a um lugar, esse lugar não vem a nós. É preciso que nós saiamos, nós nos movamos em direção ao lugar, em direção à promessa. Deixar sair da terra, do meio dos seus parentes, aquilo que eu falei, algumas coisas que foram enraizadas em você, em mim, algumas coisas que marcaram a sua identidade, precisam ser deixadas para trás. Da casa do seu pai. Lembre-se, paternidade é algo que vem de Deus. Nós não estamos falando de paternidade natural. A paternidade espiritual vem do nosso Senhor. E às vezes a idolatria nos leva a permanecer em lugares que nós não deveríamos permanecer. É necessário sair, é necessário caminhar, e é necessário, acima de tudo, confiar. Crer de que Ele vai nos conduzir ao lugar da promessa. Amém? Estão comigo? Glória a Deus.
Agora vamos em Êxodo, capítulo 3. Vamos ver o que o Senhor disse a Moisés a respeito da terra da promessa. Êxodo, capítulo 3, versos 7 e 8. O Senhor disse: tenho visto claramente a opressão sobre o meu povo no Egito, e escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, pois me preocupo com o sofrimento deles. Próximo. Por isso, desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde fluem leite e mel. A terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Deus está mostrando a Moisés aonde Ele quer levar o seu povo. Ele está dando características da terra para ele. É uma terra boa. É um lugar bom. É um lugar de paz, de alegria. É uma terra vasta. Essa terra não tem dimensão. Ela é ampla. Ela é vasta. Onde fluem leite e mel. Onde o alimento, a base, o sustento, ele flui naturalmente. Onde o mel, a doçura, a alegria também flui. Onde há abundância de sustento. Deus está descrevendo a terra para Moisés, para onde ele está conduzindo o seu povo. Mas ele diz assim: a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. E aí? A terra é boa, a terra é vasta, a terra mana leite e mel, tem provisão, tem sustento, tem alegria. Mas é uma terra ocupada. É uma terra ocupada. E eu agora vou me ater um pouco a esse respeito. E pegar algumas características desse povo que habita a terra da promessa. Cananeu, ele aponta para a idolatria. O povo o povo heteu, aponta para a confusão, a mistura ética. Essa era a marca do povo heteu. O povo amorreu aponta para o paganismo, para a incredulidade. O povo ferezeu era moradores de campo aberto, portanto não havia proteção, um povo sem fortificação. O povo heveu era um povo conhecido pela própria força. Era um povo imperialista, que confiava em si, orgulhoso da própria força. E por fim, o povo jebuseu. Era um povo que ocupava a região de Jerusalém, então conhecida como Jebus, e que resistia à ocupação. Era um povo difícil de ser expulso, e que estava ali, presente na terra prometida. Deus está mostrando: confia, a terra é boa, a terra tem provisão, a terra tem sustento, a terra é vasta. Porém, a terra está ocupada. Que terra é essa? Aonde Deus quer nos levar? Que terra é essa?
conhecida por nós como Jerusalém Celestial, como o reino de Deus, como a casa do Pai. Volto a afirmar. Quando os estudiosos da lei, os fariseus, perguntaram a Jesus: quando é que chegaria o reino de Deus? Ele apontou: o reino de Deus está dentro de você. Está dentro de nós. Nós carregamos esse ambiente. Nós carregamos o Éden dentro de nós. Só que esse ambiente está contaminado. Esse ambiente que foi conquistado por Jesus, que foi aberto por Jesus, esse caminho que foi mostrado por Jesus, ele está ocupado, ele está contaminado pela idolatria, pela confusão, pelo paganismo, pela incredulidade, por aqueles que não se fortificam, que não se guardam, por aqueles que são convencidos da própria força, e por aqueles que resistem à ocupação. Sabe, meu amado, minha amada, Deus hoje quer fazer a sua igreja pensar. O reino de Deus chegou para você? A promessa se cumpriu na sua vida? O que você está aguardando mais? O que eu estou aguardando para consumar essa promessa? Nós estamos falando Maranata. Vem, Senhor Jesus. E de fato Ele virá. Mas Ele virá para governar sobre aqueles que já estão sobre o seu governo. Ele virá para governar sobre aqueles que já entenderam, que já alcançaram, que estão no caminho, que são filhos. E que se submetem à palavra do Pai. Que filho é isso? Por isso que é reino de Deus. Ou a gente entende que o nosso Deus é um Deus Pai, e retribui a Ele o amor que Ele nos deu através de Jesus Cristo, com a nossa obediência, com o nosso entendimento, até porque a vontade dEle é boa, ela é agradável e perfeita. Ou nós não vamos entrar na promessa, vamos ficar rodando no Egito. Quando Deus descreve a terra prometida a Moisés, Ele fala que é uma terra onde mana leite e mel. Se você não está ainda convencido, eu queria que você fosse comigo no livro de Cantares. E é por isso que a palavra me bateu tanto no domingo passado, e eu tinha convicção de que eu iria ministrar essa noite aqui. Vá comigo no livro de Cantares. Nós lemos na ministração passada, cujo canal, o fluir do Espírito, foi o Juninho, nosso irmão.
Nós lemos Cantares capítulo 3, versos 1 a 4. Nós não vamos reler esse texto agora. Mas eu queria que você fosse a Cantares no capítulo 4, verso 11. Olha o que o amado Jesus Cristo fala para a sua amada, a igreja, a nós, amém? Olha o que ele está nos revelando. Os seus lábios destilam mel, minha noiva. Mel e leite se acham debaixo da sua língua. E o cheiro dos seus vestidos é como o cheiro do Líbano. Entendeu por que ele disse lá a Moisés que a terra prometida é uma terra que emana leite e mel? É de dentro de você que a provisão vai sair. É de dentro de você que a doçura vai sair. É de dentro de você que o amor será manifesto. É de dentro de você e de mim. O reino de Deus, o Éden, o lugar da promessa, a Jerusalém celestial, ela está dentro de você e de mim. E às vezes nós estamos na igreja dizendo, louvando, adorando, mas a gente perde a percepção de que nós não estamos vivendo a promessa. Nós cantamos um cântico aqui que dizia que a presença dele vale mais do que o ouro. Será que isso saiu da nossa boca com entendimento? Será que a presença dele realmente tem esse valor para a gente? Salomão, o homem mais sábio que já habitou a terra, cuja sabedoria veio do Senhor. Ele nos revelou em Cântico dos Cânticos a nossa condição. Porque no capítulo 1 e no capítulo 2, ele recebe uma declaração de amor do amado, a figura de Jesus Cristo. E diz também que ama o seu amado. Mas como vimos no capítulo 3, ele se depara com algo. Vamos lá no capítulo 3, vamos reler. O capítulo 3, os versos 1 a 4. Por favor. A noite toda, sobre o meu leito, procurei por aquele a quem o meu coração ama. Procurei-o, mas não o encontrei. Verso 2. Vou levantar-me agora e percorrer a cidade. Irei por suas ruas e praças, procurarei por aquele quem o meu coração ama. Procurei-o, mas não o encontrei. As sentinelas me encontraram quando faziam as suas rondas na cidade. Vocês viram aquele a quem o meu coração ama? Perguntei. Verso 4. Mal havia passado por elas, quando eu encontrei aquele a quem o meu coração ama. Eu o segurei
e não o deixei ir, até que o trouxe para a casa da minha mãe, para os aposentos daquela que me concebeu. Aleluia, aleluia, aleluia. Essa pergunta, ela precisa ser feita todos os dias na nossa vida. Eu tenho declarado o meu amor pelo Senhor. Eu tenho falado do meu amor. Mas eu tenho vivido este amor. De fato, a presença dele tem feito a diferença em mim. De fato, eu tenho conseguido vencer aqueles leões que estão aqui dentro. A idolatria, a feitiçaria, o orgulho, o desânimo. Os inimigos estão aqui, estão dentro de mim e eu preciso vencê-los todos os dias. Por isso que não é suficiente declarar o meu amor por Ele. Eu preciso desfrutar da presença dEle em mim, porque é a presença dEle que me transforma. E o interessante é que, como nós ouvimos, o Juninho falou com toda a propriedade, às vezes quando a gente se depara com a falta do nosso amado, com a ausência do nosso amado, a gente começa a procurá-lo lá de fora. Amém, Juninho? A gente começa a procurar na nossa casa, e vai para as ruas procurar o nosso amado. Cadê ele? Cadê ele? Mas a palavra nos diz aqui que os sentinelas se achegaram à noiva. Que sentinelas são essas? Que guardas são esses? Vá lá em Êxodo. Por favor. Vamos voltar ao Êxodo. Está ligando aqui. Aleluia. Perdão, vamos a Gênesis. No capítulo 3, o verso 24. Diz assim, e depois, vou ler ali. As sentinelas, perdão, Gênesis capítulo 3, verso 24. Oi? Gênesis, eu errei em falar em Êxodo. Gênesis capítulo 3, verso 24. Depois de expulsar o homem, colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia de um lado para o outro, guardando o caminho que levava à árvore da vida. Toda vez que a gente reconhece que estamos fora da presença e que a gente declara isso, é preciso declarar e reconhecer isso. Vem a nós os sentinelas, os querubins, para nos mostrar: você está voltando para o caminho. Você está voltando para o caminho. Você está voltando para o Éden. O problema nosso é que a gente fica dentro da igreja dizendo que ama, mas não manifesta esse amor. Porque a gente não carrega a presença. E a gente precisa perceber isso. Muitas vezes eu tenho dentro de casa, eu falando com minha filha, eu percebo, não foi Jesus que falou, foi a minha carne que manifestou. Falando com a minha esposa, no trânsito,
na igreja com os irmãos. Eu preciso entender a minha carência da presença. Eu preciso despertar para isso. Porque não basta eu declarar o meu amor. Eu preciso transformar essa declaração em atitude. Eu preciso entender que a presença realmente vale mais do que tudo. A presença me transforma. A presença me convence. É a presença de quem eu preciso. Do meu amado em mim. E é por isso que eu perguntei hoje. Por isso que nós fomos questionados. Por que você não comemorou o Natal hoje? Quando Nicodemos perguntou ao Senhor a respeito do reino de Deus, Jesus respondeu para ele que era necessário nascer de novo. Eu preciso nascer de novo todos os dias. Eu preciso ter um Natal em minha vida todos os dias. Porque eu preciso me aprimorar todos os dias. Eu preciso ter a consciência de que a minha caminhada, ela é longa. Porque ela é de glória em glória, de presença em presença. Eu não me basto, muito pelo contrário. A graça dele basta para revelar o amor dele por mim. E esse amor não muda, porque Deus é imutável. Mas o que revela o meu amor por ele é me alinhar à vontade dele, ao propósito dele, ao querer dele. Você comemorou o Natal hoje? Na sua vida? Você foi despertado como foi despertada a noiva de Cantares? Cadê o meu amado? Onde está o meu amado? Onde está o meu amado que ele não se manifestou? Enquanto eu conversava com um colega de trabalho e comecei a julgá-lo pelas atitudes dele. Aonde estava o meu amado? Que ele não se manifestou. Quando uma pessoa veio até mim me pedir uma ajuda, e eu não estiquei minhas mãos. Sabe, meu amado, eu vou contar um testemunho aqui, de agora. Um fato que ninguém da igreja conhece. Mas que vocês conhecem a história. Domingo passado, nós ouvimos um pedido, um clamor aqui do nosso irmão que vai fazer missões. E que havia necessidade de contribuir, de levar cestas básicas, e ele colocou isso para a igreja. Quero te fazer uma pergunta. Você foi sensibilizado? Qual foi a sua atitude, a sua resposta? E essa pergunta eu faço para mim também. Qual foi a minha resposta diante um clamor de crianças que muitas das vezes passam fome, que são estupradas, maltratadas? E como ele falou, que as portas que abrem para o evangelho lá, são cestas básicas. O alimento básico é o leite. É o leite e o mel que precisa ser levado no aspecto natural, para que depois seja colocado também o leite e mel
que vem do céu. Como é que ficou o seu coração? Eu vou falar por quê. Eu recebi uma ligação da minha sogra. Acho que foi ontem, não foi isso, amor? Ontem. Me falando que um senhor que frequentava os cultos da nossa igreja lá em Italcara, acompanhou o nosso culto aqui. Ele hoje não frequenta, não está dentro de uma igreja, mas ele ouviu um clamor. Ele falou assim: eu gostaria de ofertar. Deus tocou meu coração para que eu ofertasse naquela causa. Eu vou dar R$1.000 para que as cestas básicas sejam ofertadas naquele lugar. Sabe, amados, essa pessoa está fora da igreja, está fora desse ambiente aqui, mas o ambiente está nela. A minha sogra perguntou: você tem certeza disso? Tenho. Deus falou comigo. Você entende, amado? Você entende porque eu e você precisamos celebrar um Natal todos os dias? Você entende por que Deus tem que nascer, Jesus tem que nascer em nós todos os dias? A nossa condição não é boa. A gente precisa caminhar muito e muito para que o amor seja manifesto através de nós. Sabe, amados, atitudes assim me constrangem. Eu preciso de um Natal todos os dias na minha vida. Eu preciso. Deus está fazendo uma pergunta a mim e a você nessa noite. Presta atenção. Certa feita, um discípulo do Senhor negou 3 vezes. Por 3 vezes. Ele virou-se para ele e disse assim: Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Ele está perguntando a mim: Giovanni, tu me amas? Entra na minha causa. Entra no meu propósito. Não declare somente de boca que você me ama. Ame a minha causa. Deixa eu tratar de você, para que você se torne um ambiente onde o meu amor é manifesto. Deixa eu fazer no Natal em você todos os dias. Eu quero te aperfeiçoar. Eu quero te fazer imagem e semelhança do meu Pai. Tu me amas? Queria te convidar a ficar de pé. Nós vamos adorar ao nosso Senhor. Eu pedi para o pessoal da mídia colocar uma música. Queria que abaixasse a luz, por favor, apagasse a luz. Não se disperse, por favor, não é hora de se dispersar. Queria que você estivesse meditando nessa música, nesse louvor, e que você declarasse essa palavra para o Senhor essa noite. Que ela possa fluir com verdade de dentro de você. Amém? Vamos lá. A tua presença
vai se chamando ao entardecer. Tudo era limpo, simples, sem formalidade. O mais importante era aquele momento.